Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Se você gostar desse conteúdo, não esqueça de se inscrever aqui no canal e de dar um like neste vídeo. E caso você precise de ajuda na resolução de alguns exercícios de Química, ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número que está na descrição deste vídeo. O zinco é um elemento químico de número atômico 30. Na distribuição eletrônica do átomo de zinco, no estado fundamental, qual o subnível mais energético e o subnível mais externo, respectivamente. Então, a gente vai descobrir nessa ordem o mais energético e o mais externo. Bom, como a gente está falando de um átomo que possui número atômico igual a 30, a gente vai ter que distribuir 30 elétrons nas suas camadas, utilizando o diagrama de Pauli. Então, eu vou colocar aqui aquele diagrama de distribuição eletrônica. A gente vai montar ele aqui, ó. Não precisa ter ele inteiro, mas eu vou colocar aqui pelo menos uma boa parte dele, porque até chegar em 30, a gente vai usar vários desses níveis de energia. Então, a gente tem aqui um S, 2S, 2P, temos o 3P e 3D, temos o 4P, 4D e 4F. O 5 também vai até o F, né? Temos o 5P, 5D e 5F. E depois vem baixando de novo, né? A gente teria agora apenas o 6S, 6P e 6D. E o 7S, em alguns casos a gente põe até o 7P. A gente não vai precisar chegar tão longe, né? Mas vamos lá, vamos colocar todos os S aqui, ó, cabe 2 elétrons no subnível S. Então, sempre você coloca 2 na primeira coluna. Na segunda coluna, no subnível P, cabem 6 elétrons. Você pode colocar aqui os 6. No subnível D, cabem 10 elétrons. E no subnível F, cabem 14 elétrons. Existe uma ordem que você vai seguir. Eu vou colocar umas setinhas aqui para você seguir essa sequência, tá? Até você chegar nesse númerozinho de cima aqui no 30. Então, vamos colocar aqui a distribuição eletrônica. Lembrando que essa distribuição eletrônica, quando você segue o diagrama de Pauli nessa sequência que eu estou colocando aqui, ela é a sequência energética. Ela vai mostrar, os últimos são os níveis com maior quantidade de energia. E não necessariamente eles serão os mais externos. Para ser o mais externo, a gente vai ter que fazer a distribuição eletrônica pela ordem geométrica, que é aquela que a gente utiliza esse diagrama só que em linhas, e não utilizando aqui essas setinhas que eu estou fazendo, tá? Já eu explico como é que é o outro. Primeira coisa que a gente vai fazer é a distribuição eletrônica do zinco, né? Como foi dito, o zinco ele possui um número atômico, que é Z igual a 30. O número atômico ele é igual ao número de prótons. Então, a gente tem 30 prótons no zinco. E como a gente está falando de um átomo que está no seu estado fundamental, isso aqui significa que o número de prótons e de elétrons ele vai ser igual, pois o átomo ele não possui carga, tá? Então, 30 prótons, 30 elétrons. Esses 30 elétrons, a gente vai distribuir eles por essas camadas. Esse valor, esse número que aparece aqui em cima, ó, é a quantidade de elétrons. Então, você tem que chegar em 30. Por exemplo, 1s2, usei 2 elétrons. Aí vem para o próximo, 2s2, mais 2, a gente está com 4 elétrons. Depois eu venho para 2p6, chegamos em 10 elétrons, 3s2, 12. Depois 18 elétrons. Aqui a gente chegou em 20. Depois vamos chegar aqui em 30 elétrons e acabou. A gente chega até o 3d10. Tá? Então vamos lá, ó. Vou montar aqui nessa sequência. 1s2, 2s2, 2p6 e a gente vai conferir aqui de novo. Depois 3s2, 3p6, 4s2 e 3d10. Chegamos aqui em 3d10. Ó, número de elétrons. Vou contar aqui em cima. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Usamos os 30 elétrons. Na ordem que a gente colocou aqui, que é a ordem da distribuição eletrônica, ela é chamada de ordem energética. Então,
o que ele pergunta para a gente é qual o subnível mais energético e o subnível mais externo. O subnível mais energético é esse D aqui. No caso, seria o nível 3, subnível D, com 10 elétrons. Tá? Então, o mais energético é esse que aparece aqui. Mais energético. Para a gente fazer na ordem do mais externo, a gente vai utilizar a distribuição eletrônica geométrica. Como é que funciona? Você vai separar eles por essas linhas. Ó. Primeiro é o 1s2, depois é o 2s2, 2p6. Depois é o 3s2, 3p6, 3d10. Observe que a única coisa que vai mudar aqui é que esse 4s2 que está aqui, ó, ele vai aparecendo lá na quarta linha, mas ela é a última. Então, o que vai acontecer é uma troca de posição entre o 3d10 e o 4s2. Então, a gente vai ter o seguinte, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Não tem o 4s2 agora, vai ser o 3d10. E depois 4s2. Agora a gente está mostrando o mais externo. O mais externo. O nível é o 4, o subnível é o S, com 2 elétrons. Tá? Então, tem que saber o que é cada uma dessas coisas. Esse 4 aqui, ó, ele é o nosso nível. O subnível é o S, que é o que a questão está pedindo para a gente. Esse é o subnível. E esse 2 que está aqui em cima é o número de elétrons na valência. Número de elétrons na valência. Beleza? A mesma coisa vai acontecer aqui com relação ao 3 ser o nível, o subnível ser o D, né? Esse aqui sim é o nosso subnível. Aqui a gente tem o nível. E o número de elétrons, que é aquele 10 que está lá em cima. Basicamente é isso. Terminamos aqui essa questão. É uma questão aberta, né? Então era só fazer esse esqueminha aqui. Não tem nenhuma alternativa para a gente marcar. Espero que vocês tenham gostado da resolução dessa questão. A gente vai se encontrar numa próxima aula resolvendo outros exercícios de química. Desejo bons estudos para vocês e até a próxima.